Fala aí, galera, estamos aí nessa crise aí do coronavírus, mas a gente está aqui participando ainda, né? Estamos aí gravando nossa aulinha. Estou aqui, ó, em casa, tranquilo, descabelado. Mas a gente está aqui participando diretamente das aulas. Não vou deixar vocês sem material não, tá? Vai rolar uns latidos de cachorro, umas gritarias, que é o único lugar que eu posso gravar aqui fora que é mais tranquilo. Mas tudo vai seguir normalmente, tá bom? Então vamos lá, eu fiz aqui nossa programação pra gente, bem bacaninha, para você poder observar. A gente vai trabalhar com lipídios. Os lipídios, eles são fonte energética, igual a gente viu com os carboidratos. Você deve lembrar bem disso, né? Os carboidratos, a gente trabalhou com a glicose, frutose. A gente viu que quando a glicose era quebrada, a glicose liberava energia. E aí essa energia era fundamental para que a célula pudesse realizar o seu trabalho. A gente viu isso legal. Vimos a sacarose, vimos a maltose, quando a gente vai trabalhar com os lipídios. O pessoal confunde muito a palavra lipídio com gordura. Nem todo lipídio é uma gordura. Você vai ver que eles são classificados em 3 grupos, né? Os grupos dos glicerídeos, cerídeos e esteroides. Por exemplo, o colesterol, que o pessoal tanto fala, não é uma gordura. Ele é um lipídio. O lipídio tem uma função específica, fica em locais específicos, bem diferente dos triglicerídeos, que o pessoal considera também como gordura. Em alguns casos são óleos, né? Então, quer dizer, tira essa ideia que lipídio é gordura, tá bom? Gordura seria um tipo de lipídio, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês, eu vou tentar acompanhar com o mouse para você poder ver legal. Acho que dá para ter uma ideia aqui, ó. Os lipídios são fonte de energia, igualzinho aos carboidratos. Quando são quebrados, liberam energia, então as células realizam lá o trabalho. Eles também são estruturais. O que vem a ser estruturais? É simples de entender, eles formam a estrutura do corpo. Você vai ver, por exemplo, que o colesterol ele faz parte, ele é um integrante da membrana plasmática das células. Ele não é um lipídio que vai fornecer para a gente energia, ele faz parte da estrutura do corpo. Você tem uma ideia? O hormônio testosterona, o hormônio progesterona e o estrogênio são os hormônios sexuais, eles são a base de esteroides, são a base de colesteróis. Então eles também seriam parte estrutural do organismo, como alguns outros são fonte de energia, né? E vai fornecer energia para a célula realizar o trabalho. Então a gente vai ver isso com bastante calma agora, a gente vai ver com análise bem feitinha, você vai entender tudo, tá? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, ó, um lipídio é sempre a associação de um álcool somado a um ácido graxo. Lá na química você viu que toda vez que eu tenho um álcool associado a um ácido, eu tenho um éster. Então, éster ou éster é sempre a associação de um álcool com ácido. Mas quando a gente tem um ácido graxo, isso vem a ser a formação de um lipídio junto com álcool. Pô, Belo, qual seria essa diferença? É fácil entender. Ácidos graxos são ácidos de cadeias longas, bem longas. Eu vou tentar achar aqui pra gente, pra você ter uma ideia. Se você tem uma noção aqui, olha só o tamanho de um ácido graxo, ó. Olha quantos átomos de carbono tem um ácido graxo, tá vendo? Então, os ácidos, eles são moléculas pequenas, mas os ácidos graxos são moléculas grandes, formadas pela sequência de muitos átomos de carbonos. Repara que isso aqui, então, seria um ácido graxo. Você tem uma ideia? Eu trabalhar com 3 carbonos, 2 carbonos, não seria um ácido graxo. Para ser um ácido graxo, tem que ter muitos carbonos unidos. Então, ácidos graxos são moléculas grandes formadas pela união de muitos átomos de carbonos, ok? Então, você teve uma noção legal. Então, quando eu tenho aqui, ó, um álcool associado a ácidos graxos, as moléculas longas, formadas por sequência de átomos de carbono, eu tenho também um éster. Então, o lipídio seria um éster formado por ácidos de longas cadeias de átomos de carbono, os ácidos graxos. Então, lipídio é formado por álcool e ácidos graxos. Então, lipídio seria um tipo de éster, bem fácil de entender, né? Eu coloquei aqui embaixo para você o seguinte, ó, o que vem a ser esse R, o que vem a ser esse outro R, o que é isso aqui, Bela? Eu estou entrando em pânico, calma aí, tá? Não vai ter apurreação nenhuma para você. Eu vou virar aqui para o quadro para você ter uma ideia melhor. Vou fazer uma montazinha bacaninha para você ver ali, ó. Olha só que legal, não tem mistério não. Olha só, saca só.
Isso aqui é um radical variável. O que é um radical variável? Pode ser um átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. E essa hidroxila aqui, ela caracteriza para a gente um álcool. Então isso aqui seria um álcool. Belo, quantos carbonos tem esse álcool? Eu não sei, pode ter 2, pode ter 3, por isso que eu coloco um R aqui. Então isso aqui seria um álcool. Legal? Do lado de cá, vou colocar aqui embaixo para você poder entender. Ó. Isso aqui seria um grupamento chamado de carboxila. Eu vou escrever aqui para você, ó. Carboxila. Quando tem uma carboxila, isso caracteriza para a gente um ácido. Então, carboxila é um ácido. Aqui é uma carboxila. Então, isso caracteriza um ácido. Só que, geralmente, eles representam-se assim para você, ó. C-O-O-H. Deu para entender legal? Então, eu vou representar isso assim para você. Então, eu vou tirar isso aqui, ó. Legal? Então, já sabe que isso aqui seria uma carboxila. Quando eu juntar um álcool a um ácido, eu não tenho éster, que a gente comentou ali, só que tem um detalhe. Isso aqui pode ser vários tipos de ácidos graxos, por isso que eu coloco um R, um radical variável. Então, aqui pode ter 20, 40 átomos de carbonos. Então, isso aqui representa para mim um ácido graxo, isso aqui representa para mim um álcool. Quando eu unir o álcool ao ácido graxo, eu vou ter o éster, o lipídio. Só que tem um detalhe, a união se faz quando a gente perde água. Então, olha só o que vai rolar aqui. Ó. Eu vou tirar esse hidrogênio aqui e vou tirar esse oxigênio e esse hidrogênio. Eu vou tirar água. Aí não ficaria confuso para fazer isso, né? Fica muito longe. Então, os caras fizeram o quê? Viraram isso, ó. Eles viraram. Olha como é que eles fizeram. Eles viraram isso aqui, ó. Ó. Olha como é que é legal. Viraram, tá vendo? Ó, virou. Eu virei isso. Porque quando eu viro, eu já posso tirar facilmente a molécula de água daqui, ó. Entendeu como é que é fácil? Não tem mistério, né? Ó, pronto. Aí vamos ver o que vai rolar aqui. Então eu vou ter um R, sobra um oxigênio, sai H2O, sai a água, sobra esse oxigênio e tem esse carbono aqui. Ó, tudo isso aconteceu porque saiu da reação uma molécula de quê? De água. Então isso aqui é um éster, é um lipídio. A união de um álcool qualquer com um ácido graxo qualquer forma esse éster pela perda de uma molécula de água. Deu para entender legal? Aí se eu virar agora ali para você, tu vai entender melhor. Ó, aí tu entende melhor essa parada aqui, ó. Aí tu vai entender isso aqui muito legal. Olha como é que você entende legal agora, ó. Quando eu tenho um álcool associado com ácido graxo, eu tenho um éster, que é o nosso lipídio, né? Então aqui eu fiz isso, ó. Eu tenho aqui um álcool associado a um ácido graxo. Eu estou tirando daqui, ó, H2O. Isso chama-se desidratação. Eu passo a ter o lipídio aqui, um éster, porque saiu uma molécula de água. É fácil. Agora veja bem, se eu pegar essa molécula de água e colocar ela de volta aqui, a gente chama isso de hidrolisação. Lembra da enzima que hidrolisava a maltose? Era maltase. A sacarose? Era sacarase. Lembra? A lactose era lactase. Quem vai hidrolisar um lipídio é uma enzima chamada de lipase. É uma enzima, tá? Depois a gente vai falar sobre ela. Então, repara você que se eu colocar água aqui, ocorre uma hidrolisação. E eu volto a ter aqui o nosso ácido graxo e volto a ter o nosso álcool. Bem fácil entender, né? Olha só que legal. Eu tenho dois tipos de ácidos graxos para serem analisados. Eu tenho um que a gente chama de saturado, que apresenta só ligações simples entre os átomos de carbonos. Vou te mostrar aqui embaixo, ó. Esse aqui é um saturado, ó. Só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Tá vendo? Uma ligação só, tá vendo? Ó, uma ligação só. Qual a diferença do insaturado? O insaturado tem uma ou mais ligações duplas entre os átomos de carbono. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, você vai ver legal. Aqui uma ligação dupla aqui, ó. Tá vendo uma ligação dupla aqui? Repara que esse de cima só tem ligações simples, uma única ligação. Aqui eu tenho duas, ó. Uma ligação dupla, tá vendo? Então esse aqui seria um ácido graxo saturado, esse aqui seria um ácido graxo insaturado. Repara que os ácidos graxos saturados,
eles podem ser adquiridos pela nossa alimentação ou você pode produzir. Produzir a partir de quê? De glicoses, aminoácidos. Então você come, por exemplo, muita glicose. O excesso de glicose vai para o teu fígado, ela é convertida em glicogênio, a gente já viu isso. Agora, olha só, o excesso de glicose, o cara comeu demais, a glicose acaba virando ácido graxo saturado. Então repara, porque você deve ter ouvido falar muito assim, açúcar engorda. Como é que açúcar engorda se açúcar não é gordura? É porque o açúcar ele é formado de glicose. O excesso de glicose dá origem a um ácido graxo saturado. Então a glicose vira uma gordura saturada. Entendeu isso? Por isso que a gente fala, os ácidos graxos saturados, eles são adquiridos na alimentação. Eu posso comer uma gordura animal ou vegetal. Eu também posso produzi-los a partir de outras moléculas. Já os insaturados, eles não são adquiridos, eles são adquiridos exclusivamente na alimentação. Esse aqui a gente não produz, confere? Então, os saturados a gente produz a partir de outras moléculas, os insaturados a gente não produz. Agora veja bem, esse ácido graxo saturado, ele vai dar origem ao colesterol, por exemplo, aos triglicerídeos. Esse aqui, inclusive, consegue inibir a produção dos saturados. Então, analisa comigo esse fato aqui, ó. Se o colesterol é formado de ácidos graxos saturados, eu comer muito ácido graxo saturado complica. Inclusive, se eu comer muita glicose, ela é convertida em ácido graxo saturado. Então, meu colesterol pode aumentar. Mas se na minha alimentação eu tiver os insaturados, eles vão me dar uma fonte energética que eu preciso, eles não dão origem a colesteróis, não dão origem a triglicerídeos. Então a gente vai ver daqui a pouquinho que na realidade os ácidos graxos saturados não são vilões, eles são bons para a gente, fornecem energia. O excesso passa a ser o vilão, que eles podem entupir um vaso sanguíneo e levar a AVC, infarto miocárdio, que a gente vai analisar com calma, tá bom?